Ele. Deus abençoe. Para nós é uma alegria e um privilégio podermos estar juntos neste seminário de educação cristã. Eu quero, sem perca de tempo, convidá-los para a palavra de Deus. Mateus capítulo 24. Glória a Deus. Vamos à proposta que nos foi passada. É a proposta de um seminário acerca dos sinais, dos tempos e a igreja. Quantos estão com um coração desejoso para a volta do Senhor Jesus? 24, versículo de número 3. Glória a Deus. Glória a Deus. Deve dar mais um pouquinho só de som, te agradeço, tá? No geral. Mateus, capítulo de número 24, tá ótimo. Versículo de número 3. Os pentecostais acharam? Quem não é pentecostal vai pegando carona aí, que hoje você se pentecostaliza nesse lugar. Diz-nos a palavra de Deus. Aleluia! E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Vamos repetir a última parte do versículo para memorizarmos esta noite. Dize-nos em diante. Vamos lá? No 3? 1, 2, 3. Dize-nos quando serão estas coisas. E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Aleluia. Você pode dar glória a Deus? Queridos, o Evangelho de Mateus é conhecido como o Evangelho dos ensinos. Existem uma sequência de lições e verdades práticas neste Evangelho, e Mateus divide todo o seu Evangelho em ensinos sistemáticos. Se você ler do primeiro ao último capítulo de Mateus, perceberás que Mateus é composto por sequências e blocos de ensinamentos. Não há outro evangelho aonde Jesus tenha ensinado mais do que o evangelho de Mateus. Por exemplo, o evangelho de Marcos, por sua vez, é o evangelho dos milagres. Não há outro evangelho aonde o evangelista tenha registrado um número maior de milagres do que o evangelho de Marcos. Perceba que cada seção dos evangelistas tem a sua prioridade, o seu foco. Mateus, por destinar o seu evangelho ao povo judeu, e judeu era conhecedor de cultura, era conhecedor de detalhes da cultura judaica, inclusive das profecias messiânicas. Por isso que Mateus nos dá uma riqueza de detalhes. Olha para cá e vamos construir um pensamento aqui com base no tema que nos foi proposto. Você já vai ficar rouco de dar glória a Deus, mas agora vamos meditar um pouquinho aqui. Perceba que Mateus vai construindo o seu raciocínio, e eu posso dizer teológico, em blocos de ensino. Por exemplo, o primeiro bloco de ensino de Mateus é o Sermão do Monte, ou o Sermão da Montanha, onde Jesus dá o código de ética do crente, a forma mais simples que o crente encontrará para viver bem aqui na terra, dos capítulos 5 ao capítulo 7. Depois ele começa a ensinar acerca de parábolas e de questões mais morais, ligadas à moral da igreja, ao julgamento precipitado, a divórcio e a outras coisas. Mas ele finaliza o seu evangelho num ápice profético.
O Evangelho de Mateus, ou a última sessão deste Evangelho, tem ou registra um dos sermões mais famosos de Jesus, o sermão profético, ou conhecido como o sermão escatológico, e há quem chame este sermão profético e sermão escatológico de o pequeno Apocalipse. Portanto, quando nós lemos os capítulos 24 e o capítulo 25 de Mateus, você está diante do sermão escatológico mais famoso de Jesus. Não há outro sermão, no ponto de vista profético, com tantos detalhes e com tantas observâncias proféticas como o sermão do capítulo 24. Fizemos a leitura no verso de número 3, é o verso que abre a porta da revelação do capítulo 24. Não se pode ler o capítulo 24 desassociado do capítulo 25. Você não pode ler somente o capítulo 24 e deixar para trás o capítulo 25. Vou lhe explicar por quê. Ambos os capítulos formam o que alguém chama de pequeno Apocalipse. Por quê? Porque o capítulo 24 e o capítulo 25, ele se relaciona diretamente com toda a revelação apocalíptica dada a João na ilha de Patmos. Você vai encontrar passagens que se assemelham tanto em Mateus 24, como em Marcos capítulo 13, como em Lucas capítulo 21 e como em todo o livro do Apocalipse. Eu não preciso entrar em detalhes do que significa o livro da revelação profética dada a João. Apocalipse trata acerca das últimas coisas, trata acerca do período do fim, do período profético, e muito mais do que isto, trata acerca do posicionamento da igreja, o que acontecerá com a igreja, na igreja e através da igreja nos últimos dias. Em que ponto nós, como igreja do Senhor, tanto coletivamente como pessoalmente, estaremos inseridos quando estas coisas começarem a acontecer? Veja, o capítulo 24, ou ao tempo em que o capítulo 24 vai nos expor de forma sistemática sinais que falam a respeito de coisas futuras, o capítulo 25, por sua vez, vai nos exemplificar, vai aplicar aquilo que foi exposto no capítulo anterior. Vou repetir para facilitar o entendimento. É simples. Ora, ao tempo em que o capítulo 24 expressa, externa, expõe de forma sistemática. Por que sistemática? Porque o evangelista organiza as ideias no tocante a sinais. Veja, o sermão profético começa do primeiro versículo até o versículo de número 32 ou 31, falando acerca de sinais. Sinais que serviriam de alerta, sinais que serviriam para prevenir, para abrir os olhos da igreja, para abrir os olhos dos homens e da humanidade acerca daquilo que foi profetizado e que está prestes a acontecer. Mas o capítulo 25 não é uma exposição de sinais. O capítulo 25 é uma exemplificação de parábolas que visa esclarecer, facilitar a compreensão do que foi dito no 24. Deixa eu melhorar. No 25, Jesus está usando exemplos. E ele cita pelo menos 3 parábolas que vão dar um entendimento melhor do que ele falou no versículo 24, no capítulo 24. E o que é que ele falou no capítulo 24? Quando lemos o capítulo 24 por si só, de forma completa e pausada, percebemos que existem pelo menos 3 grandes grupos de sinais. O capítulo 24 resume 3 grandes grupos de sinais que falam, que versam acerca da segunda vinda de Cristo. Olha para o vizinho, dá um sorriso de crente pentecostal para ele, mostrando os belos dentes
brancos que você tem. Se não tiver branco, tiver um pontinho preto, uma cara, e mostre a si mesmo, ele é crente, ele entende. Mostre para ele e diga de forma muito profética para ele e para ela nesta noite. O capítulo 24, olha, o capítulo 24 é o capítulo do alerta. Abra o seu olho, Jesus está voltando. Olhe para cá. Vamos continuar a construir o raciocínio. Veja, Jesus começa a explicitar sinais, respondendo a duas grandes perguntas e que, por sinal, só para nós aqui, muito crente confunde estas perguntas. Muito crente confunde estes sinais. E aí alguém diz assim: Jesus não vai voltar agora porque ainda falta muita coisa para acontecer, então eu posso viver do meu jeito, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso pecar, eu posso, você sabe, né? Fazer o que eu quero nas costas do pastor, afinal de contas ele não está vendo, e ainda tem muita coisa para acontecer, porque está escrito que Jesus só vai voltar quando o evangelho for pregado em todas as nações. Veja a confusão que dá. Mas Jesus deixa isto muito organizado de forma sistemática. Veja, a primeira sessão de sinais está na sessão que vocês nos deram para ministrar, chamados de sessões ou de sessão de sinais gerais, ou os sinais gerais. Existe uma outra sessão, e esta sessão dos sinais gerais vai do versículo 4 ao versículo 14. Mas existe uma outra sessão de sinais, do capítulo, do versículo 15 ao versículo de número 28, nós temos os sinais especiais. Do versículo 29 ao versículo 31, nós temos os sinais triunfais. Vou repetir: sinais gerais, do versículo 14 ou versículo 4 ao versículo 14. Sinais especiais, do versículo 15 ao versículo 28. Sinais triunfais, do versículo 29 ao versículo de número 31. Veja bem, qual é a diferença destes sinais? Em primeiro lugar, nós podemos notar a diferença quando tomarmos por ponto de partida a grande tribulação ou até mesmo o arrebatamento da igreja. Veja, Jesus aqui está falando da segunda, diga segunda vinda. Mais forte, segunda vinda. O que conhecemos com igreja desde o seu nascedor em Atos capítulo 2, versículo 4 até os dias de hoje, desencadeou a como que Paulo chama de consumação dos séculos. A consumação dos séculos começou com o surgimento da igreja, a primeira vinda de Jesus, ou melhor, o nascimento de Jesus, o ato de encarnação de Cristo desencadeia no relógio da eternidade o que a gente conhece como primeira vinda. Ele veio da semente da mulher, da primeira vez, e aí você conhece a história. Da primeira vez veio como menino, da primeira vez veio para sofrer, da primeira vez nasceu em Belém, e aí você sabe, da primeira vez nasceu sobre a lei e sobre o julgamento dos homens. Mas o texto não fala da primeira vinda, o texto fala da segunda vinda. Na primeira vinda ele morreu e ressuscitou, ou melhor, ele sofreu, morreu, ressuscitou, se tornou glorificado, ascendeu aos céus e prometeu dizendo: virei outra vez. Virei outra vez. Então, ao ato de subir, ele promete que vai voltar pela segunda vez. Então ele começa o que a Bíblia chama de consumação. Consumação por quê? Porque ele está consumindo ou consumando, cumprindo, fazendo aquilo que foi predito pelos profetas. Os profetas apontaram para Cristo, as profecias de Isaías apontaram para Cristo. Então ele começa na primeira vinda a iniciar o que na segunda vinda se concluirá. Portanto, a segunda vinda de Cristo é algo escatológico. Ele não veio na segunda vez ainda. Por quê? Porque
segunda vez é composta, ou a segunda vinda é composta de duas etapas, ou de duas fases. Primeira fase da segunda vinda de Cristo, chamada de fase invisível. Diga fase invisível. Eu não vou ver. Ninguém está preocupado com o arrebatamento de Deus. Diga, eu não vou ver. Mas vou estar lá. Dá uma catucada nesse crente pentecostal. Diga, tu vai estar também? Eu vou e tu. Aí o hino diz assim: nossa esperança é o Rei dos Reis. Segunda vez. Nossa, canta, se eu cantar, você chora lá. Jesus ainda é a luz da manhã. Segunda vinda, ele vai vir para consumar o que iniciou na primeira vinda. Ele prometeu que viria e ele cumpre as promessas que faz. Então descanse. Agora, o texto, ou estes três grandes grupos de sinais, eles acontecerão. Por exemplo, o primeiro grupo de sinais, os sinais gerais, ocorrerão antes do arrebatamento da igreja. São aqueles sinais que toda vida que a gente liga a TV a gente vê. E quando a gente olha para aquilo, por exemplo, quando a gente olha e percebe o surgimento de falsos profetas na igreja, é Deus dizendo: abra o olho porque eu estou voltando. Quando a gente olha a fome, pestes, terremotos, quem não se lembra, por exemplo, da tsunami que destruiu a Tailândia em 2004? Quem não se lembra de 11 de setembro de 2001, quando as torres gêmeas dos Estados Unidos da América implodiram? Quem não se lembra da guerra do Golfo, da guerra do Iraque, por exemplo? Ora, estes sinais já vêm acontecendo não apenas na nossa era, mas na era apostólica. Por exemplo, os historiadores como Joséfo, Eusébio de Cesareia registram guerras, por exemplo, entre nações, registram motins de reis contra reis, assassinatos de filho contra pai, pai contra filho e etc. Então, desde que existe igreja, os sinais da vinda de Cristo estão acontecendo. Não é de agora. Veja, na era de Paulo, ou na era apostólica ou pós-apostólica, a história registra o surgimento de falsos profetas. A igreja de Corinto foi uma igreja completamente sofrida com falsos profetas. Colossenses, por exemplo, Paulo precisou combater as heresias dos falsos profetas que pregavam doutrinas erradas, e ele foi preciso dizer assim: tragam Cristo de volta, porque vocês tiraram Cristo da pregação e aí está sobrando heresia. Então, desde a era apostólica, falsos profetas estão na igreja, e aí alguém olha para o que está acontecendo hoje e se espanta, mas não é de hoje. E em Cristo não é nada fichinha. Outros falsos profetas da teologia falsa da prosperidade, e eu poderia citar um bocado, não vou citar porque alguém gosta talvez, e pode ficar triste como pregador, e eu não vim aqui para te entristecer, mas tem um bocado de falso profeta obrando ou pregando o evangelho de milagreiros por aí, e estão enganando, se possível, a escolhidos. Então, falsos profetas não é de agora. O espírito do anticristo está permeando não só o mundo, mas as igrejas. Deus está falando aqui. Veja, são sinais que vão ou que estão acontecendo antes do arrebatamento da igreja. Os sinais especiais são aqueles que vão do versículo 15 ao versículo 28 do capítulo 24 e que acontecerão durante a grande tribulação. Os sinais triunfais, o próprio nome já sugere, são aqueles sinais que acontecerão após a tribulação. E quando eu falo de tribulação, apenas a título de conhecimento para você, existem 4 teorias acerca da tribulação ou da grande tribulação. Há quem pense num arrebatamento parcial, e que este arrebatamento parcial só vai subir um
uma pequena parcela dos escolhidos, ou seja, nem todo mundo que é crente vai para o céu, nem todo mundo que é fiel vai para o céu. Isso é conversa fiada, mas há uma outra teoria que afirma categoricamente que o arrebatamento da igreja acontecerá no meio da grande tribulação, chamados de meso ou midi-tribulacionistas. São aqueles crentes, os irmãos presbiterianos, por exemplo, acreditam nesta verdade, que não é verdade bíblica, que não tem base bíblica nenhuma para isso, mas eles pregam dizendo que durante a grande tribulação, exatamente no período de 3 anos e meio, entre os 3 últimos anos e meio da última semana de Daniel, que faz ou que forma os 7 anos da grande tribulação, Jesus vai voltar a arrebatar o povo. Eu não creio nesta verdade. Há uma outra corrente que diz que a igreja será arrebatada depois da grande tribulação. Quer dizer, você vai sofrer tudo isso aí, você vai passar por toda a ira de Deus, o derramamento das taças, o toque das trombetas, a abertura dos 7 selos. Há quem diga que a igreja vai sofrer tudo isso, mas há uma outra corrente que afirma categoricamente que a igreja será arrebatada antes do período da grande tribulação. E particularmente eu creio nesta teoria. Quando o anticristo reinar, nós não estaremos mais aqui. Eu vou repetir para os pentecostais adorarem: quando o anticristo reinar, nós estaremos nas bodas do Cordeiro, sendo como o Senhor. Mas veja, o capítulo 24 fala da segunda vinda. Todos estes sinais dizem a respeito da segunda vinda. E quando falo de segunda vinda, eu estou falando de um evento escatológico que desencadeará outros eventos escatológicos. Veja, a segunda vinda é o primeiro degrau de outros tantos degraus proféticos que serão cumpridos a partir do arrebatamento da igreja. Então veja, a segunda vinda tem 2 momentos. O primeiro, o momento invisível, é o momento marcado pelo arrebatamento da igreja. É o momento que a trombeta vai tocar e só quem for salvo de verdade vai ser arrebatado. É o momento que Paulo disse a Tessalônica no capítulo 4, dos versos 16 ao verso 18: a trombeta vai tocar, porque o mesmo Senhor descerá dos céus com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão, nós seremos transformados e nos encontraremos com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. É o que Paulo disse aos Coríntios no capítulo 15, a partir do versículo 51, ele disse assim: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os que morreram ressuscitarão, nós que estamos vivos seremos transformados. E alguém perguntou: como é que vai acontecer isso? Paulo responde na lata e na bucha, dizendo: convém que o que é mortal siga vista de imortalidade, e o que é corruptível siga vista de incorruptibilidade, porque quando isto acontecer, cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei. Mas a igreja vai gritar e vai dizer: graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o arrebatamento é a primeira fase da volta ou da segunda vinda de Jesus. Mas este é o primeiro evento. É por isso que nesta noite você não pode sair deste culto achando que pode viver do jeito que você quer, fazer o que você quer. Afinal, Jesus não vai voltar hoje. Pelo contrário, Ele pode voltar agora e eu posso terminar o sermão lá na glória. Ele pode voltar antes de acabar o culto. Ele pode voltar antes de você chegar em casa. Pregador, por quê? Porque todos os sinais já se cumpriram. Todos, vejam. 5 sinais eu cito antes do arrebatamento acontecer: surgimento de falsos cristos e de falsos profetas. Está no texto. Segundo sinal, fome. Terceiro sinal, peste. Quarto
sinal, a multiplicação da iniquidade. E aí você sabe, você já conhece, já presenciou alguma situação parecida como esta. Todos os sinais já aconteceram. Veja bem, um sinal histórico da volta de Cristo, o retorno de Israel como nação. Eu não sei se foi 14 de março de 1948, mas Oswaldo Aranha, um brasileiro, diplomata de Israel, assinou a última assinatura que confirmava, sabe o que? Israel voltou a ser nação outra vez. Sabe o que isso quer dizer? O ponteiro do relógio da última hora começou a girar, começou a girar, começou a girar. Quando Israel tornou-se nação, o plano escatológico de Deus foi posto em ação em 1948. Já faz tempo. Desde lá o relógio está contando, está contando, está contando, está contando. Então não falta mais nada acontecer. O arrebatamento pode acontecer agora. Estou sentindo Deus aqui, irmão. Eu estou tentando dar um estudo, mas pregador não sabe como é, né? As turbinas esquentam, a gente quer passar a terceira e ir embora. Mas o arrebatamento pode acontecer agora. Veja, arrebatamento é o primeiro degrau, mas tem outros. Olhe para mim. Quando a gente fala de segunda vinda, de coisas proféticas, você precisa entender uma coisa: tudo está dentro de um plano temporal. Olhe para mim, tudo está dentro de um plano de Deus. O que é isto que a gente vê? O que é a vida? O que é o mundo? O que é o universo? O que é o sistema? O que é tudo isto? Tudo isto nada mais é do que uma percepção da realidade de tempo que a gente tem. Veja, tudo isto teve um início e vai ter um. Se tudo teve um início e tudo vai ter um fim, logo eu entendo que tudo está dentro de um período, sim ou não? Está um período de tempo que vai depois da eternidade inicial e antes da eternidade final. Pastor, não entendi, vai entender agora. Na eternidade inicial, o que é que tinha? Diga, tinha Deus. Depois que Deus diz haja, nós temos o primeiro período da história marcado por um grande evento chamado de criação. Na criação começa o relógio de Deus a contar. Começa todos os períodos dispensacionais. Então, da criação até a consumação, nós temos o que chamamos de história. Para você entender a volta de Cristo, você precisa entender Gênesis. E precisa entender a criação. Então Cristo criou todas as coisas e a história foi se desenrolando. E nós temos a criação, nós temos a terra, nós temos a mesoterra, o caos e etc. Eu não vou falar nisso, porque isso não é aula de biologia ou de física ou de geografia ou qualquer coisa do tipo de história. Mas tudo começou no início. E o relógio de Deus começou a contar. Scofield estabelece 7 dispensações que vão resumir a história. Por exemplo, dispensação da inocência, dispensação da consciência, dispensação do governo humano. O que é a dispensação? Dispensação é um período de tempo onde Deus estabelece algumas leis e dá alguns direitos para o homem e quer relacionar-se com ele. Por exemplo, na dispensação da inocência, o que é que a gente tinha? Adão e Eva no jardim. Qual era o estabelecimento de Deus? Olha, vocês vão fazer tudo, mas não mexam na árvore que está no meio. E foi exatamente lá que eles mexeram e que eles tocaram. Então Deus espera provar o homem para extrair do homem a sua obediência. E foi isso em todas as dispensações. Ou seja, Deus deseja que o homem cumpra o seu propósito na terra do jeito que ele quis, do jeito que ele estabeleceu. Em nenhuma das dispensações os homens foram capazes de cumprir o propósito de Deus para suas vidas ou para a vida da raça humana. Na dispensação da inocência terminou porque Adão pecou. Na dispensação da consciência termina com a confusão das línguas. Na dispensação do governo humano ou patriarcal começa com Abraão, mas termina lá para Moisés. Por quê? Quando o povo peca, então começa a dispensação patriarcal, que a gente chama. Abraão, Isaac, Jacó, Moisés são patriarcas, são pais. A dispensação patriarcal termina e começa a dispensação
da lei a partir de Êxodo capítulo 20, 10 mandamentos, as 2 tábuas da lei e por aí vai. Terminou a dispensação da lei, em Malaquias começa a dispensação da igreja. E aí você pergunta para quem está do teu lado: e o que é que eu tenho a ver com isso? Diga para ele: você, além de ser igreja, estar na igreja. É aqui que a gente entra. Olha para mim, é aqui que a gente entra. Nós estamos na penúltima dispensação da história da graça, ou dispensação da igreja, que começa com Cristo dizendo assim: a igreja é minha porque eu a edifiquei, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você é a igreja. Nós estamos inseridos nesta dispensação, e o que é que Deus espera da gente? Que nós reajamos aos seus estatutos e às suas normas. Nós, como igrejas, estamos estabelecidos por Deus na terra para cumprir um propósito real, um propósito específico. Então veja: quando a trombeta tocar, eu vou repetir, eu não tenho essa voz de locutor do Marcos Câmara, mas entenda: quando a trombeta tocar. E o que é que a trombeta é? Aquilo ali? Não! Quando o sinal que desencadeia a volta de Cristo acontecer, quando o limite de Deus chegar, quando o dia de Deus chegar, os anjos já estão se preparando para o grande retorno do Senhor. Os céus, eu vou falar um negócio aqui que Jeová está mandando eu falar. Os céus já estão mais preparados para o arrebatamento do que a igreja. Tem muito crente que ainda está desapercebido, está vindo para o culto como se o culto fosse um clube, como se a igreja fosse alguma coisa comum e normal, está relaxado com a sua vida espiritual. Mas Deus te trouxe aqui nesta noite de terça para te dizer: o céu já está preparado para o arrebatamento. Se prepare você também, porque o céu... Quando a trombeta tocar, e em fração de segundos, diga para o vizinho: vai ser muito rápido. Vai ser tão rápido que Paulo, escrevendo aos Coríntios, Paulo disse assim: é como um abrir e fechar de olhos. Dá uma piscadinha aí, vá. Pisca aí. Durante um minuto você pisca centenas de vezes sem perceber. 1 milésimo ou 3,4 milésimos de segundo é uma piscada. Muito rápido. Então o que é que a Bíblia está querendo dizer com isso? Que quando a trombeta tocar e o arrebatamento acontecer, não vai dar tempo de pedir perdão, irmão. Não vai dar tempo de reconciliar com a igreja. Não vai dar tempo de eu quero Jesus de volta. Não vai dar tempo de dizer Jesus me aceita de novo. Não vai dar tempo de procurar o pastor e irmão que você magoou e dizer: me perdoa, me abraça. Então Deus te trouxe aqui para te dizer: aproveita agora. Aproveita hoje. Segure na mão direita e na mão esquerda desse crente que está aí perto de você. É aula, e a gente usa esses instrumentos didáticos aqui. Vá, aperte a mão dele e diga: não vai dar tempo no arrebatamento. Então aproveita hoje. Pede perdão, aproveita para glorificar agora, para adorar agora, para ser cheio agora, para receber batismo agora, para ser crente agora. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Não devo falar, não deixe para ser crente amanhã. Seja agora. Não peça perdão amanhã, peça agora. Não adore amanhã, adore agora. Não glorifique amanhã, glorifique agora. E tem uma notícia boa que Pentecostal gosta de ouvir: a igreja, quando Jesus voltar, não vai estar morta e fria como alguém está pregando. A instituição possa ser que esteja, a Presbiteriana Batista Assembleia possa ser que esteja, mas a noiva do Cordeiro não. Essa vai estar cheia. Essa vai estar cheia do Espírito.
Só quem é noiva, abra a boca para dar glória. A gente vai subir cheio de fogo. Quem sobe frio é defunto. A gente é templo, estamos vivos. Jesus não vai buscar uma igreja Lázaro, amarrada, atada. Jesus vai vir buscar Filadélfia. Estou com pouca força, pastor, mas estou guardando a palavra. Eu estou crente. O mundo está se curvando, mas eu estou de pé. Jesus vai buscar este tipo de igreja. Mas olhe para mim, o arrebatamento é a primeira fase, a fase invisível. Mas o arrebatamento da igreja acontecerá. E quando o arrebatamento acontecer, nós sofreremos um rapto. Seremos transladados daqui para as bodas do Cordeiro. Após o arrebatamento da igreja, acontecerá, olha para cá, de forma simultânea no céu, enquanto no céu estará havendo a bolda, ou as boldas, que por sinal serão antecedidas pelo tribunal de Cristo. Então, quando Cristo arrebatar a igreja, todos nós iremos para o tribunal. E o que é que acontece no tribunal? É lá que tu recebe teu galardão, meu irmão. É lá que tu recebe a tua recompensa. Não é aqui não, é lá quando nós subirmos para o nosso lar, quando nós estivermos na nossa casa, na nossa pátria, estaremos diante do tribunal. E no tribunal Jesus vai chamar, não vai chamar Maria porque você vai receber um novo nome, mas para tu entender, Maria! Aí lá vem Maria. Quem é Maria? É a pregadora dos Gideões? Não. É a esposa? Não, não é não. É prefeita, é governadora? Não. Quem é Maria? É a irmã que fica dormindo no último banco da igreja. Lá vem Maria. Ninguém via ela no culto, pastor, engraçado. Ninguém sabia o nome dela no culto, ninguém via. Ela sentava no último banco e começava a orar, de repente dormia. E depois terminava o culto, ela ia para casa. E aí a trombeta toca e lá vem Jesus chamando Maria diante do tribunal. E lá vai Maria. Pois não, mestre, eu estou aqui. Aí Jesus diz assim: Maria, tuas obras. Ela dizia, aí alguém pode até dizer assim, mas ela não fazia nada não, ela só dormia na igreja. Aí Jesus dizia: Maria, eu estou te recompensando. Por quê, mestre? Pelas madrugadas que tu passaste acordada comigo. Oh, aleluia. Eu estou te dando recompensa pelas visitas que tu fizeste aos enfermos e ninguém viu. Eu estou te recompensando pelas vezes que teus pés se calejaram de tanto andar nas ruas evangelizando e ninguém notou. Eu estou te dando recompensa agora, Maria. Aí tem um crente que foi importante, mas que foi salvo, dizendo assim: a recompensa vai ser pequena, ele vai dar uma pedrinha. Aí isso aqui é conjectura, não tem isso na Bíblia não, tá, irmão? Pelo amor de Deus. Ele vai chamar: anjo, vem cá, traz o caminhão. Aí eu que negócio de caminhão esse no céu? Porque uma pedra só não dá, tem que ser um caminhão de pedra para Maria. Porque quanto maior a obra que fazemos para Deus aqui, maior o galardão no céu. Eu não vou perder a oportunidade não, vá. Eu sorria para alguém e diga: não deixe Jesus aqui, diga. Não deixe a sua cruz, não largue a sua cruz. Quanto mais sofrimento tiver aqui, maior galardão teremos na glória. Oh, estou sentindo Deus aqui nesta noite. Não larga Jesus, não deixa de trabalhar na obra. Quanto mais você faz para Ele aqui, mais reserva você tem lá, não se preocupe. Mas pastor, ninguém está vendo, não te preocupa não. Tem uns anjos que faz relatório 24 horas. Ela orou agora. Ela visitou mais um. Ela estendeu a mão. Ela ajudou. Ela deu oferta. Hoje ela está dando glória aí. Hoje o pregador é ruim, mas ela está dizendo: usa Jesus, usa Jesus. E Jesus está registrando tudo. Aí lá vem o crentão que como é que ser rico é pecado não, irmão. Estou usando só uma figura de linguagem. Eu queria muito ser rico, mas estou longe. Mas, né, quem sabe um dia. Aí lá vem o crente que fez muito trabalho, se envolveu em tudo na vida. Era cargo para lá, cargo para cá, tinha 200 cargos. Aí vai receber o galardão, esperando um caminhão. Lá vem um anjo com um poderzinho, com uma pedrinha. Toma aqui, meu filho. Receba, se sente na... Irmão,
Se Jesus preparar uma cabana na beira de uma calçada, para mim, eu já estou feliz. O que importa é estar no céu. Se não casa grande, um carpinho, eu não estou nem aí. Eu quero estar bem numa cabaninha, só um pedaço de pano para cobrir, e eu estou feliz. Eu estou no céu e acabou. É tribunal. É onde você vai receber o galardão. Diga tribunal, um lugar de recompensa. Depois do tribunal de Cristo entraremos nas bodas do Cordeiro, na Santa Ceia. É a recepção da noiva, é o encontro da noiva. Aliás, é a festa de recepção do casamento que aconteceu nos ares. Casamos nos ares.